Você quer um processo comercial padronizado e claro para sua empresa? Quer ganhar tempo para outras atividades comerciais? Então conheça a nossa ferramenta gratuita para definir o seu funil de vendas. Crie um funil de vendas que funciona para o segmento da sua empresa. Defina as atividades comerciais para cada etapa do funil e compartilhe com seu time. Conheça agora essa ferramenta incrível e aproveite ao máximo o potencial de vendas do seu negócio. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da RD. Sou Manuela Franco, faço parte do RD. E hoje a gente está trazendo um conteúdo para vocês sobre funil de vendas, né? Um tema muito pedido pelo nosso público aqui na RD, principalmente na nossa editoria de vendas. Então hoje a gente separou um tempinho para trazer para vocês todo o conhecimento que a gente tem sobre funil de vendas na teoria e na prática. Então, queria convidar vocês a ficarem com a gente durante esse webinar para aprenderem bastante com a gente, porque a gente vai passar também sobre uma ferramenta que a gente lançou recentemente, que é a nossa ferramenta de funil de vendas, que está ajudando aí diversas empresas a definirem seus funis e acompanharem seus processos comerciais com muito mais organização. Então, hoje comigo, trazendo a opinião de especialistas, estamos com o Felipe Perna, que é o nosso coordenador de vendas aqui do RD Station CRM. Obrigada, Felipe, por estar conosco. E a gente vai... Obrigado. Obrigada. A gente organizou aqui as perguntas mais comuns que a gente recebe sobre funil de vendas, então a gente vai passar por todos esses temas, e depois a gente vai mostrar para vocês aqui, em tempo real, como é que a gente constrói um funil dentro da ferramenta que a gente lançou aqui na RD, e como você pode fazer para acompanhar o seu funil dentro do CRM, beleza? Então, Perna, queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente rapidinho, antes da gente começar, e aí a gente já toca com as perguntas, pode ser? Beleza. Primeiro, muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. É sempre bom poder vir conversar com os nossos clientes aqui, bater um papo, né? Passar um pouquinho do que a gente vive no dia a dia. Bom, eu sou o Felipe Perna, eu atuo na área comercial tem mais de 10 anos. Já passei desde a parte bem tradicional de venda de shopping até empresas de tecnologia. Estamos com um desafio aí agora no CRM dentro da RD, para poder escalar o produto, estamos conseguindo resultados excelentes junto com o marketing, e a gente queria compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Boa, boa. Então vamos começar aqui com a melhor pergunta para a gente iniciar essa conversa é por que usar o funil de vendas? Né, muitas pessoas costumam fazer a organização das vendas de outras formas, de formas menos estruturadas. Por que o funil é uma metodologia tão boa para fazer esse controle? Exato, essa pergunta é muito boa, às vezes ela parece ser óbvia, mas nem sempre as pessoas entendem o porquê, e é interessante a gente tentar esmiuçar isso daqui. Todo processo de venda, quando você vai começar, seja um produto ou um serviço, você começa do jeito que dá, né? Aquela frase, o feito é melhor do que o perfeito. Então você começa fazendo daquele jeito, só que você já tem um processo de venda ali sendo feito, você só não sabe como que ele está muito bem estruturado. Ele está um pouco, vamos dizer assim, abstrato ali dentro. Você precisa organizar melhor as ideias para entender. Para organizar essas ideias, quando você monta um processo comercial e faz um funil de venda específico, você consegue ter uma visibilidade muito melhor com relação aos seus dados, e aqueles dados que você tem, que são números, se transformam em informações extremamente importantes para você poder tomar decisões estratégicas dentro do seu business, dentro do seu negócio. Então, quando você tem um funil de venda bem estruturado, você tem acesso a dados, a números, a métricas específicas que podem ser norteadoras para tomada de decisões, tanto estratégicas quanto, por exemplo, o momento que a gente passou agora de pandemia. Quem conhecia seus números, por mais que fosse um cenário completamente novo, que ninguém vivenciou, quem conhecia seus números conseguia fazer uma projeção mínima, conseguia ter uma previsibilidade mínima. Eu acho que essas duas palavras são as principais que caracterizam o funil de venda. Projeção e previsibilidade. Por quê? Você pega todos aqueles seus dados, consegue concatenar todos eles e transformar aquilo em informação relevante para a tomada de decisão futura. Então, a importância de um funil de venda, para mim, assim, é fundamental. E tem gente que fala assim, mas eu já comecei, como é que eu faço? Não tem problema nenhum. O importante é começar. E depois que você começou, o importante é, cara, deixa eu ver como que eu estruturo isso aqui de uma forma mais didática, vamos chamar assim, para poder ter acesso a essas informações. E o funil de venda é o melhor caminho. Não, é muito bom você falar sobre previsibilidade, sobre dados, porque é uma coisa que a gente traz muito no discurso da RD, né? Como que é importante você ter a sua operação organizada,
para que você possa tomar decisões de forma assertiva e que você não perca nenhuma oportunidade boa de crescimento, uma oportunidade de desenvolver o seu negócio, porque a casa estava desarrumada. E muita gente também tem dúvidas sobre implementar essa questão do funil, por ser uma empresa que está começando, justamente. Tem gente que acha que precisa começar e primeiro vender, e primeiro bombar a empresa, e depois organizar a casa, depois organizar o funil, depois arrumar o processo. E eu acho que a gente vê de uma forma um pouco diferente, né? O que você acha? Pois é, eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala sobre organizar a casa, fazer um processo comercial e ir para essa parte de vendas, a gente precisa ter em mente que o processo de vendas ele é híbrido. Você está o tempo inteiro aprendendo com ele. Então não quer dizer que aquele primeiro funil de vendas que você desenhou, ele vai estar 100% certo e vai te dar 100% das respostas que você precisa. Você tem que ir acompanhando para ir amadurecendo aquele funil. Então, poxa, eu estou começando agora, então primeiro deixa eu vender, deixa eu fazer alguma coisa. Cara, quando você parar para pensar, deixa eu vender, pensa qual que é o primeiro passo da sua venda. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Como que você vai abordar aquele... Talvez essa já seja a primeira etapa do seu funil. E aí você fala, poxa, qual que é o segundo passo? E aí você começa a pegar alguns conceitos do funil de venda, como por exemplo, gatilho de conversão. Cara, gatilho de conversão nada mais é do que como se fosse uma resposta binária, um sim ou não, para saber se ele continua naquela etapa ali, se você vai trabalhar ele melhor, ou se você já dá lost nele, você já para de conversar com aquele cara, ou se ele pode caminhar para uma próxima etapa, onde você vai avançar tentando mapear outras informações que são importantes durante aquele seu processo, que você já sabe quais são, mesmo sem ter um funil desenhado, só que você vai desenhar e estruturar aquilo lá, para você ter um SLA, um processo muito bem desenhado, para saber em qual etapa do seu funil, em qual fase da sua negociação você levanta determinada informação com o seu cliente, em qual fase da negociação você valida determinado ponto para saber se você vai atender, vai sanar aquela dor ou necessidade do seu cliente. Então, assim, quando você vai começar, você já tem insumo suficiente para poder aplicar uma metodologia de funil de vendas para conseguir fazer uma estrutura mínima. E aí lembra, não quer dizer que você vai começar, vai fazer e aquilo que vai dar 100% certo você vai continuar caminhando. Mas aquilo já vai te dar uma visibilidade para você conseguir ter uma projeção futura, para você saber onde que você pode ou não mexer, onde que faz sentido você fazer um teste. Não, deixa eu ver se mais dias aqui, menos dias, se eu enviar um e-mail durante esse processo aqui, se faz sentido, não faz. E aí com o funil de venda você consegue fazer essas definições muito claras na sua cabeça. Não, e é muito bom também você falar sobre SLA, né? Um tema que a gente traz muito também nos nossos conteúdos da RD. O SLA é uma sigla para Service Level Agreement, ou acordo a nível de serviço, que é basicamente um acordo que você faz entre áreas que estão conectadas dentro de um objetivo. Então, um SLA de marketing e vendas, por exemplo, que é o que a gente mais fala, são os acordos entre marketing e vendas para a passagem de oportunidades. Né? Então, quando eu crio as ações de marketing aqui no CRM para mandar os leads lá, eu converso com o Perna para entender quais são os fatores que vão interferir nessa qualificação. Quais são os leads que eu tenho que mandar, quais são os leads que eu tenho que barrar, quem que eu posso deixar passar, quem que eu não quero atrair. Né? Isso garante muito mais assertividade lá do lado de vendas e o sucesso, de fato, das campanhas. E aí tem uma outra pergunta até que a gente recebe bastante, que é quem deveria estar envolvido na definição desse funil? É uma coisa que só a venda precisa fazer e depois repassar para o restante das áreas. Olha, é assim que vai funcionar e você se adequa? Ou você acha que faz sentido ser um processo mais conjunto da empresa, levar em conta também objetivos da empresa, talvez parte dos processos ali de atendimento, de marketing também? Eu acho que assim, o alinhamento da empresa ele é sempre fundamental, independente da área. Então, se você está falando em construir um processo da área comercial, do suporte, produto, engenharia, qualquer que seja, é importante que ele esteja em contexto junto com o objetivo do business como um todo, né? Porque o seu business, afinal de contas, ele é um só. Você pode vender vários produtos, vários serviços, mas o business é um só. Então, é extremamente importante que seja um processo, para qualquer área que seja, inclusive a comercial, a construção de um funil de venda, ele seja construído, vamos dizer, a 4 mãos. É claro que quem está especialista naquela área comercial é que vai dar o direcionamento daquela construção. Agora, o que é fato para mim é que durante todo o processo de construção de um funil de vendas, é muito importante a área de marketing e vendas estarem muito bem alinhada. Por quê? Acho que marketing e vendas, uma área não vive sem a outra. Então não adianta você pegar e criar um processo, criar um funil de vendas e não tá nem sabendo o que está acontecendo em marketing não está sabendo aqui. Porque de repente você criou um processo lindo e maravilhoso, um funil lindo, só que você não passou nada daquilo para o marketing não está sabendo nada daquilo e vice-versa. E na hora que vai encaixar, o negócio não dá aquele encaixe perfeito, né? Não dá o match. Então eu acho que durante o processo é fundamental que tenha essa
essa colaboração, essa cocriação do processo como um todo, e claro, nos SLAs lá, especificamente do processo comercial, de interação entre um sales rep, um vendedor e um cliente final ali, o processo comercial vai estar mais claro dentro de quem são os vendedores, os gestores comerciais e etc. Mas durante todo o tempo é entender por quê. Na prática, o time comercial vai trabalhar com o que o marketing trouxer. Ah, mas a gente faz prospecção ativa também. Pois é, mas o marketing também faz posicionamento, branding, tudo isso. Então é fundamental que tenha até essa mesma conversa. Porque, que seja na prospecção ativa ou através de uma geração de lead inbound, o lead lá ele já teve um contato que seja com a sua empresa, através de uma divulgação que foi feita por marketing, através de um material que foi confeccionado com marketing. Então a maneira que você vai abordar e vai conversar é fundamental que você saiba e tenha a mesma linguagem. Porque de repente marketing divulga A e o seu formato de conversa é B. Cara, não adianta. Você tem que preocupar com a experiência do usuário como um todo. Então, a construção do processo, você tem as suas peculiaridades que vão ser inerentes ao processo comercial, onde só gestor e vendedores vão atuar em cima daquilo, mas com uma base onde marketing e vendas tem que fazer esse processo de atuação em conjunto. Não, boa, boa. E a gente tem falado muito aqui sobre processo comercial, e eu acho que é muito híbrido mesmo essa relação entre o processo e o funil, né? Não dá para dizer, primeiro você define o processo, depois você define o funil, ou primeiro você define o funil, depois você define o processo. Coisas andam muito em conjunto, né? Isso. Eu gosto de falar que o processo comercial tem uma visão um pouco mais macro dele, ele é uma coisa só, e o funil faz parte do processo comercial. Então, vou desenhar primeiro o meu processo comercial e depois eu me preocupo com o funil. Você não vai conseguir fazer isso. Você não consegue desmembrar duas coisas. Então, assim, o funil faz parte do processo comercial, então você vai entendendo ali, desde a parte de abordagem, etc, e todo, e você já vai fazendo a construção do seu funil. Você pode parar para fazer só o seu funil e entender o processo daquele tete-a-tete com o cliente ali, né? Que aí é o funil de vendas mesmo, onde você tem aquela interação com o cliente. Só que você tem o que você faz antes dessa interação, você tem o que você faz durante essa interação e o que você faz pós essa interação. E aí, não necessariamente só um pós-venda, mas um redirecionamento, algum fluxo, e entender que o processo comercial não é só com quem vira cliente. Você tem pessoas que entram no seu funil de venda ali, chegam até determinadas etapas, e aí você dá lost, você dá perda por algum motivo específico, e aí dentro do CRM, por exemplo, você organiza o motivo de lost, e aí você consegue, por exemplo, voltar para marketing para mandar ele para algum fluxo específico, para de repente esse cara ser mais educado, ser mais qualificado e virar um futuro cliente seu. Seja através de um self-service, se for um SaaS, um serviço, ou através de produto. Porque tem muito cliente que às vezes chega até você, ele tem um super fit com você, você atende a necessidade e a dor dele, mas talvez não seja aquele momento. E aí simplesmente você vai deixar de falar com esse cara? Não, então dentro do processo comercial você cria lá um motivo de loss, um motivo de perda específico, onde ele vai ser direcionado para um fluxo específico para ser nutrido com mais informações e possivelmente poder voltar no futuro. Não, isso que você trouxe é muito bacana mesmo, porque às vezes a gente vê muita confusão entre essa definição de funil por conta desse funil anterior do marketing, né? Que é esse funil focado em educação, em geração de demanda, que tem aquelas etapas que a gente conhece de topo, meio e fundo, e aí o funil de vendas entraria só no fundo, mas ele também pode voltar, né? Ele pode ser que um lead passe por todo o processo de vendas e depois ele volta lá para o comecinho do funil de marketing, porque ele ainda não estava no momento de compra. E como que essa divisão de funil ela é importante até para você respeitar o momento e a jornada do seu cliente, né? Para que você possa realmente vender para a pessoa que quer comprar para você na melhor hora para ela, para que ela no futuro não vire um cancelamento, para que ela não tenha uma experiência ruim. Então, isso também é muito relevante para a gente levar em conta quando a gente fala de funil. E um outro ponto que você trouxe também, que eu fiquei pensando aqui, é como o funil é importante para a organização do dia a dia dos vendedores, né? Para um time ou para um vendedor só ou dois, é muito importante que ele tenha essas etapas bem definidas para ele saber o que ele tem que fazer em cada etapa, em cada fase, né, ali de conversa com os prospects, com os leads, e para saber tomar essas decisões. Não, agora está na hora de voltar essa pessoa para o marketing. Não, essa pessoa eu posso avançar, né? Então, como que é importante também fazer essa definição para que você possa ter um processo realmente fluido ali com os vendedores. Eu fico pensando que caos que deve ser você controlar vendas com um time grande de vendedores, por exemplo, sem um funil bem definido. Eu não me imagino controlando um time de vendas sem um funil bem definido, fazendo esse acompanhamento de relatórios e tudo mais. Acho importante a gente falar aqui, Manu, porque algumas pessoas podem estar se perguntando, então tem que ter 2 funis?
Esses 2 funis que a gente está falando aqui é um funil de marketing específico, onde tem as peculiaridades voltadas para marketing, para educação, qualificação, onde a gente fala do inbound, e desse funil, ele vai para o funil do processo comercial, que é o funil de vendas, onde a gente está focando aqui mais sobre esses processos. Então, são 2 funis, um processo como um todo para fazer uma venda, né? Que é desde a parte que a gente atende o cliente, etc., começa a conversar, que é o de marketing, e depois o de venda. Porque às vezes eu já vi que fica um pouco na dúvida, mas então são 2 funis, é um funil só, como é que passa de um para outro, por que volta? Sim, são 2 funis, um específico para marketing, um específico para venda, e dentro de vendas ele pode voltar para o de marketing de acordo com os processos que você desenhar no seu processo comercial. Não, isso é muito importante. Inclusive, a gente tem alguns conteúdos muito bacanas com esse tema, eles estão todos linkados aqui na página de transmissão. Então, você pode rolar a página aí para cima, vai ter vários conteúdos complementares que podem ajudar você a aprender mais e estudar um pouco mais sobre esse assunto. E eu queria, então, Perna, entrar agora numa parte mais prática, né? Qual que é o primeiro passo para começar a construir um funil do zero, supondo que eu não tenho nada? Você falou sobre dados, né? Como é importante basear o seu funil em dados. Quais são esses dados? Por onde que eu começo? Isso. Eu não posso falar aqui que o primeiro passo é usar a nossa ferramenta, não, né? Isso é um spoiler. Não, pode pode. Daqui a pouco a gente vai mostrar a ferramenta aqui, a gente vai fazer o passo a passo, mas antes de entrar na ferramenta já é importante ter algumas coisas bem definidas, né? Para que já possa entrar um pouco mais estruturado. Perfeito. Bom, você vai começar a construir o seu funil ali. Eu acho que o primeiro ponto para você construir um funil comercial é você entender primeiro o seu cliente. Voltando lá atrás, no passo 0, né? Primeiro você entender o seu cliente, você entender qual que é a sua persona, o seu ICP, para quem que você vai vender. Por quê? Uma vez que você entende para quem que você vai vender, você vai entender o como que você vai vender. Então, como que é feita essa abordagem? Através de qual canal que você faz essa abordagem? Em quanto tempo você precisa fazer essa abordagem com o seu cliente? Quando você faz essa abordagem, quais são as informações que você precisa levantar num primeiro contato? E aí você vai estar diretamente ligado à maneira com que você vai trabalhar no processo comercial. Eu vou trabalhar via inbound. Então ele já veio de um fluxo de nutrição, já tem determinadas informações, então você já vai moldar o discurso da sua primeira etapa do funil baseado naquelas informações que ele consumiu inicialmente. Não, vou fazer uma prospecção ativa inicialmente. Tá, essa prospecção ativa, como é que vai ser essa abordagem de discurso que você vai ter com esse cara, quais informações que você levantar, quais informações você vai passar para ele poder te dar informações em troca, né? Já que você está fazendo uma prospecção ativa com esse cara, para poder entender. E aí depois você vai, tipo assim, poxa, já sei que eu vou conversar, é esse perfil de pessoa, de cliente que eu quero, vou conversar, preciso levantar esses dados inicialmente e preciso ter essas respostas. A partir dessas respostas, aí você começou já a construção do seu funil. Porque você vai entender segmento, você vai entender como é que você fala com esse cara, qual que é o canal que você vai conversar com ele, quais são as informações que você tem que levantar, e aí depois você vai entendendo em cada etapa qual que seria o gatilho de conversão, quais são as informações que ele tem que ter aqui para ele passar para a próxima etapa, qual que é o dado que se ele der, eu desqualifico ele, tiro ele do meu processo completamente. Então acho que o primeiro passo é entender com quem, qual canal e qual o discurso que você vai abordar para levantar as informações necessárias que você precisa. Porque isso é como se você fosse usar em todas as etapas do funil. Então você vai meio que replicar isso, só que cada hora você vai aprimorando mais as informações, o discurso, até a parte de você chegar para poder apresentar a sua solução, implicar nos problemas que você levantou lá atrás, e aí você entra não só na metodologia do funil de venda, mas até do discurso de venda, né? Quando você traz lá Spincelli para uma venda consultiva, GPCT, Bunch, são algumas metodologias que você vai aplicando durante a montagem do discurso, que é feita juntamente com a montagem do funil de vendas. Não, Márcio, é bom você falar de metodologias, porque a gente também tem um material sobre isso que também está linkado aqui na página. A gente tem um conteúdo enorme com várias metodologias, tudo que pode ser usado. Então, também para poder aplicar dentro do seu funil e avançar e fazer mais vendas, tem um material aqui embaixo também. E eu gosto quando a gente fala de conhecer o seu cliente, porque mais do que conhecer para quem você quer vender, a gente também descobre para quem a gente não quer vender, né? Quem que a gente não quer, quem que é uma pessoa que realmente não vai ter uma experiência legal com o nosso produto, com o nosso serviço, que pode virar um detrator lá na frente, né? Que pode ficar falando mal, pode acabar atrapalhando, né, em outros processos. Também é muito importante ter esses gatilhos que você falou, então, de realmente a pessoa só passa de uma etapa para frente quando ela cumpriu esses requisitos. Se ela não cumpriu,
tem que dar lote. Não pode ter medo de dar lote, né? Não pode ter medo de tirar a pessoa, porque tem gente que acha que tem que vender para todo mundo que quer comprar, né? E no longo prazo não é bem assim que funciona, né? Exatamente. Eu acho que no processo comercial, um dos momentos que o vendedor mais ganha é quando ele dá o lote certo. Quando você sabe muito bem o perfil de quem você não quer vender e você dá a lote nele na primeira etapa, por exemplo, porque você já levantou informações que você entende que não faz sentido. Porque pensa bem, vamos supor que você construiu um funil de venda ali, hipotético, com 4, 5 etapas. E aí você tem 5 etapas, você tem um prazo que ele fica em cada uma das etapas. Aí vamos supor que nas 4 primeiras etapas ele fica ali 10 dias, trazendo números bem hipotéticos aqui. E aí no 11º dia, quando ele está na 4ª etapa, você levanta uma informação que você eventualmente poderia ter construído um discurso, que lá na primeira etapa você poderia ter levantado essa informação, o qual você já desqualificaria ele e mandaria um para o fluxo, ou daria lote, não conversava mais com ele porque é completamente fora de padrão e etc. Mas você gastou mais não sei quantos dias conversando com esse cara, ligando, mandando e-mail, fazendo follow-up, etc. E aí o seu CAC, custo de aquisição do cliente, vai lá em cima, porque o tempo do seu vendedor é muito precioso. Você acabou fazendo com que ele perdesse tempo com um cara que talvez ele não precisasse conversar se tivesse desenhado um discurso dentro daquela primeira etapa do funil de vendas mais assertivo para aquela informação. Então, o loss, você dá perda durante o seu processo, é extremamente valioso. Por quê? Se você dá o lote na hora certa, você ganha mais tempo para dedicar para aquele cliente que realmente vai vender, vai comprar o seu produto, para aquele cliente que tem mais fit, aquele cliente que você soluciona melhor o problema dele com a sua solução, para aquele cliente que você pode eventualmente diminuir até o ciclo de venda dele. Se você diminuir o ciclo de venda dele, porque você deu um lote no outro cara lá, consequentemente você consegue aumentar o volume de negociação que você tem. Consequentemente, você consegue aumentar a sua taxa de conversão, o que se aumenta grana no bolso, que é o resultado final que a gente quer quando a gente constrói um funil de vendas, né? Não, é isso. E você falou várias métricas aí, então eu já vou puxar um gancho aqui que a gente já vai falar, que é sobre métricas de funil, né? Como é que a gente faz essa construção toda essa estruturação, essa definição das etapas, das tarefas, e aí tem várias métricas que surgem a partir disso, né? Vários indicadores que você precisa acompanhar para saber se esse funil está funcionando, se vai fazer alguma alteração, e até para que ele possa ir se adaptando à medida que a empresa também vai evoluindo, né? Vai crescendo a operação, vai crescendo o faturamento, aumenta o time, então esse funil precisa ser alterado, precisa acompanhar a evolução da empresa. Qual que é a melhor forma de acompanhar no dia a dia assim, o resultado do funil de vendas e quais são as métricas que você acredita serem mais importantes para um gestor acompanhar para saber se esse funil está funcionando ou não? A melhor forma para mim, indiscutivelmente, para você acompanhar diariamente, semanalmente, quinzenal, mensal, determinados relatórios, números e métricas, é um CRM. É indiscutível. Para mim, operação comercial, só tem uma pessoa. Cara, CRM. Eu tenho 10 pessoas, CRM. Eu tenho 500 pessoas, CRM. Por quê? Porque ele organiza todos aqueles dados e te traz relatórios, os quais você consegue acompanhar quais as métricas, os KPIs específicos que vão te trazer informações sobre o seu business. Então, como? É um CRM. Eu faço por Excel e funciona. Claro, começa pelo Excel, que é ótimo, você não tem nada, o Excel é uma ferramenta também que pode gerar resultado. Agora, experimenta você que já usa o Excel e está 100% satisfeito, migrar para uma ferramenta de CRM. Pra você poder ver. Os relatórios que a gente tem no RD CRM, eles te trazem tudo pronto. Você consegue fazer filtros com datas, com perfil e etc, que assim, vão te ajudar absurdamente. Além de relatórios que você não consegue ter via Excel. Eu estou trazendo o Excel aqui porque comumente é a ferramenta mais utilizada para quem começa a querer registrar alguns dados, né? Então faz parte da evolução isso daí. E aí depois você vai para as métricas. Você já está organizado os seus dados, deixa eu entender quais métricas que eu vou acompanhar. Eu acho que a primeira que você vai ter que acompanhar é taxa de conversão e ticket médio. Isso vai te dar a previsibilidade de quanto que você vai faturar no final do mês. E aí quando você começa a acompanhar isso dentro do seu funil de vendas, você começa a entrar em, por exemplo, qual que é a capacidade produtiva de um vendedor meu. Ou seja, quantas oportunidades que um vendedor meu consegue ter ao mesmo tempo dentro do pipeline dele. O pipeline ou funil de vendas, né? A gente usa várias nomenclaturas aí para conversar sobre isso, mas quantas oportunidades tem lá dentro que ele consegue alcançar a taxa de conversão X, que foi aquela que você determinou, com o ticket médio Y,
para chegar no resultado que você precisa. Então, acho que são as primeiras métricas que um CRM consegue te dar e que você acompanha. E tirando isso depois, você vai acompanhar a taxa de conversão por cada etapa do funil, quantidade de leads que entram e viram oportunidades por cada etapa do funil, e você vai quebrando. E aí, de acordo com o seu business, você pode colocar algumas métricas específicas. Então, por exemplo, você pode colocar prazo que cada cliente, cada deal pode ficar em cada etapa do funil de vendas. Você pode colocar quais são quantidade de atividades, quais os canais que tem que ser desenvolvido em cada uma das etapas. Eu acho que vai muito de você ir desenvolvendo de acordo com a necessidade do seu business. Mas sempre tem aquelas, né, taxa de conversão, valor e NMRR, se for um SaaS, né, por exemplo, ou valor de faturamento do mês, dentro que você tem dentro do seu pipeline, do seu funil de vendas, são as principais que vão falar sobre a saúde do seu negócio. E ali você consegue bater o olho e fazer qualificações para saber qual que você prioriza ou não. Então, por exemplo, um exemplo fica estranho, né? Mas um exemplo que eu gosto de usar bastante, dentro do nosso CRM, a gente tem a tag de priorização. A tag não, as estrelinhas de priorização, por exemplo. E aí você consegue categorizar lá de 1 a 5 estrelas qual que você vai dar preferência de contato. Vamos supor que você está quase no final do mês, na última semana, você tem ali 5, 6 etapas no seu funil e você precisa bater meta ainda. Falta o X para você bater meta. Você vai bater o olho ali no seu CRM, você vai olhar ali na quinta etapa do funil. Você sabe que normalmente quem está na quinta para a sexta demoram 3 dias, trazendo números hipotéticos aqui, para poder fazer um fechamento. E ali você tem um volume, sei lá, de 10 clientes em negociação, onde 3 são 5 estrelas. Cara, eu vou atuar em cima desses 3, que são 5 estrelas, que provavelmente eu consigo fechar nesses 3 dias e eu bato minha meta do mês. Então você começa a ter um pouco mais de controle do seu processo, controle das suas entregas, para conseguir bater as metas durante o mês. E aqui eu dei um exemplo de final de mês. Só que com o CRM, por exemplo, um funil muito bem estruturado dentro do CRM, você consegue fazer um acompanhamento diário, consegue fazer um acompanhamento semanal, e se você fizer, por exemplo, um pipe review, se você for sentar com o seu vendedor, ou só uma pessoa só, analisar cliente, deal por deal que você tem ali dentro, para saber qual que você pode acelerar, qual que não pode, qual que é o valor que está sendo negociado, quanto que você tem na mesa ali para esse mês. Poxa, de repente você trabalha com uma taxa de conversão específica, que na hora que você abre o seu funil de vendas ali e olha, você tem um valor no seu funil de vendas que não condiz com a taxa de conversão que você tem. E aí você já pode fazer um movimento lá no início. Cara, vou conversar com o marketing, ver se ele consegue trazer mais oportunidade, ou vou apertar mais o meu processo comercial para a gente melhorar a taxa de conversão esse mês, porque não tem mais da fonte que está vindo. Então você consegue fazer uma movimentação durante o mês para não chegar no final do mês e assustar. Poxa, não bati a meta, por quê? Não, você está ali diariamente acompanhando no seu CRM quais são os relatórios que você construiu o funil de vendas ali, que vão te trazer os indicadores para saber, cara, tem que mexer aqui, não posso mexer aqui, vou mexer assim, vou mexer assado, para você não ter aquele susto no final do mês. Ou ter os sustos positivos, igual a gente vem fazendo aqui dentro do CRM, né, Manu? A gente tem batido meta atrás de meta absurdamente alta, tá maravilhoso, aplicando a metodologia de funil de vendas que a gente tem. Isso é verdade. E é bom a gente falar isso, porque como que o funil ele é algo que não é uma coisa só para vendas, né? Não é algo que vai beneficiar só o time de vendas, não é algo que vai beneficiar só a gestão de vendas. Mas eu, como marketing, também fico lá todo dia vendo o funil, vendo como que está o volume, se está ok que a gente está gerando, se precisa gerar mais. A gente acompanha os relatórios também, então você ter um CRM também é importante se você tem uma empresa com uma operação mais estruturada, se tem uma área de marketing, se tem uma área de suporte. É bom para você também prever essas outras demandas que vão para outras áreas, né? As demandas que vão para marketing, né? Precisa acelerar, precisa reduzir. Quantas pessoas vão entrar para serem atendidas por suporte, por CS, né? Tudo isso a gente consegue ter uma previsão a partir dos relatórios do CRM. Então, realmente é muito importante que esteja estruturado na empresa, independente se você está começando agora, se você já está mais estruturado. Acho que a gente cobriu a maior parte aqui da teoria, então queria te convidar agora para a gente fazer um exercício prático de montar um funil de vendas aqui, ao vivo, na hora, usando a nossa ferramenta, para mostrar para o pessoal por que a gente aposta tanto nessa ferramenta e como que é fácil definir o funil de vendas, as etapas e as tarefas que precisam ser definidas. Pode ser? Bora lá. Então tá, vou compartilhar minha tela aqui e aí a gente já começa. Então, queria mostrar para vocês
que essa ferramenta de funil de vendas, ela é algo que a gente disponibiliza primeiro para mercado, né? Qualquer pessoa pode acessar e pode usar, e também é algo que a gente disponibiliza dentro do CRM, né? Os primeiros clientes que entram ali nos primeiros passos já têm acesso também à ferramenta para ajudar a definir esse primeiro funil que vai iniciar, né, esse processo todo. Então, peraí, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, então aqui a gente tem a nossa ferramenta de funil de vendas, né? A gente criou essa ferramenta porque a gente sentiu que a gente tinha essa necessidade por parte dos nossos leads e clientes de ter uma ajuda na hora de definir essas etapas, né? Essa primeira versão do funil, para começar os trabalhos com o CRM ou para começar a colocar todo esse conteúdo que a gente falou aqui sobre métricas, sobre organização de processo em prática. Então, a ferramenta é super simples de usar. Aqui no começo a gente já tem um pouquinho de contexto sobre como é que funciona um funil de vendas, por que é importante você definir. E aí, quando a gente clica aqui em definir funil de vendas, a gente vem para uma segunda etapa, que é quando a gente vai começar a definir. E uma coisa que a gente fez aqui que é muito interessante é que a gente separou os segmentos, né, os principais segmentos de atuação que a gente tem aqui dentro da RD, né, nos nossos clientes e leads, para que a gente possa gerar funis mais ou menos personalizados com as etapas que fazem mais sentido no geral dessas operações. Então, a gente tem aqui agência de marketing, consultoria, educação, financeiro, imobiliária, ONG, varejo, telecom. Então, tem todos os segmentos possíveis aqui. E quando a gente escolher um, a gente já vai ter uma primeira estrutura de etapas mais ou menos definidas para a gente começar. Então, vou escolher um segmento aqui de educação e ensino para a gente usar como... Oi? Deixa eu só complementar aqui, que eu acho que isso é legal, para fazer um link com o que a gente estava falando, que esse momento que a gente faz dentro da ferramenta é justamente um pouquinho daquele momento que a gente conversou sobre entender com quem que você está falando, qual que é o perfil daquela pessoa, justamente para a gente conseguir montar um funil mais bem direcionado com relação à quantidade de etapas e tudo mais, para poder ajudar o nosso cliente, né, que a gente fez, igual você falou, a gente fez embasado já no estudo de mercado, só para fazer esse link que eu acho que é interessante. Exatamente. Então, só para mostrar aqui, a gente selecionou o segmento de educação e ensino e ele já gera essas etapas aqui que geralmente são as que são utilizadas nesse segmento. Se eu trocar o segmento aqui, por exemplo, para imobiliário, já vai aparecer um outro setup de funil, né? Já vão vir aqui outras etapas que são as que fazem mais sentido para esse setor. Então, a gente realmente juntou toda a expertise que a gente tem em todos esses segmentos, com anos aí de atuação com esses clientes, e trouxe para cá para gerar um funil personalizado para suas necessidades. Então, voltando aqui no segmento de educação e ensino, a gente tem essas etapas aqui, né? Tem contato feito, negociação iniciada, proposta realizada, matrícula em andamento e aguardando pagamento. Se essas etapas fizerem sentido para você, né, dentro do seu segmento, então a gente clica aqui no próximo. E aí, Perna, agora eu vou contar com a sua ajuda para a gente definir as atividades comerciais que fazem mais sentido dentro de cada etapa. Então, olha só, nessa primeira etapa aqui de sem contato, por exemplo, quando a gente clica aqui, a gente já tem as possíveis atividades que fazem sentido para a gente selecionar. Então, como é uma etapa de primeiro contato, Ferna, o que você acha que faz mais sentido para a gente começar? Um e-mail, uma ligação? Pois é, e eu acho importante a gente, antes de colocar uma atividade específica, gente, é importantíssimo você entender o perfil do seu cliente. Então, é entender, inclusive, qual que é o canal que você vai atuar com esse cara. Então, por exemplo, talvez faça sentido primeiro você enviar um e-mail para ele, para se apresentar, pedir um horário para bater um papo com ele. Ou não, o perfil desse cara é aquele cara que já quer uma ligação de cara. Então, o primeiro contato vai ser uma ligação para dar um oi, se apresentar rapidamente, para agendar um contato posterior. Então, acho que a gente pode pôr aí como exemplo, né, de default nosso, uma ligação, por exemplo. Então, beleza. Lembrando que a gente pode adicionar aqui várias atividades, né? Não precisa ser mais uma, não precisa ser só uma. Então, é importante você também ver no seu processo, como o Perna estava falando antes, quantos contatos você quer fazer nessa primeira etapa, quantas tentativas, né? A gente vai tentar, então, 4 vezes falar com essa pessoa, e se ela não atender, a gente manda um e-mail, e se ela não responder o e-mail, a gente descarta. Então, a gente consegue fazer esse tipo de personalização aqui também. Então, você pode colocar, por exemplo, uma tarefa de ligação, 2 tarefas de ligação, uma tarefa de e-mail, né, dependendo do que fizer sentido no seu processo, né? Isso, aí, por exemplo, você fez uma ligação, consequentemente você pode colocar uma outra tarefa aí de e-mail. Por quê? Você vai mandar um e-mail com o resumo da ligação que você fez com esse cara, para ficar bem registrado o que vocês conversaram. E aí, nessa ligação, você levantou alguns dados necessários
que, por exemplo, você validou, sei lá, o tamanho da empresa, ou se eles atuam, ou se eles precisam do seu produto ou serviço, e que esse vai ser o seu gatilho. Cara, fiz uma ligação, mandei um e-mail, fiz todas as atividades aqui, ou fiz uma ligação e não mandei o e-mail, mas é porque na ligação eu consegui perceber que esse cara não vai continuar no meu funil de vendas. Eu já dei lost aqui. Então você não precisa necessariamente fazer a atividade de e-mail que a gente está colocando, porque tem algumas que são condicionantes. Então, poxa, fiz a ligação, não deu, dei lost, acabou. Agora fiz a ligação, deu tudo certo, agendei para conversar com esse cara depois, vou e coloco o e-mail, fiz isso, atingi os critérios que eu queria, vou para a próxima etapa. Então aqui a segunda etapa é uma etapa de contato feito, né? No caso desse segmento de educação, pode ser talvez uma reunião presencial, né? No caso de educação infantil, por exemplo, os pais gostam de fazer uma reunião presencial para conhecer a escola, né? Para conhecer a estrutura, ou se for uma faculdade também, dependendo, se for um curso de laboratórios, por exemplo, faz sentido que o estudante faça uma visita, né? Antes de iniciar a negociação. Então, aqui a gente tem a opção de reunião, tem a opção de presencial e tem as outras opções de contato também, que podem ser mandar um WhatsApp, fazer uma ligação, mandar um outro e-mail, né? Como o Perna falou, às vezes um e-mail de próximos passos, né? Depois que você começa depois que você fez esse primeiro contato, né? O que você acha, Perna, que faz sentido a gente colocar aqui? Eu acho que vamos colocar aí uma reunião, né, que você está com o contato feito, então o próximo passo aí dentro do seu SLA vai ser que para ele estar nessa etapa de contato feito, ele tem que ter uma reunião agendada, por exemplo, né, e aí você vai ter que ter uma ligação para poder confirmar essa reunião também, para não correr risco do pessoal não aparecer e etc. E depois disso, uma outra ligação, aí eu acho que a gente pode ir discriminando, por quê? Você fez a ligação para confirmar a reunião, você fez a reunião. Depois que você fez a reunião, você liga para saber como é que foi, para saber se ele pode ir para a etapa de começar a negociar com ele, ter uma negociação iniciada ali, de falar sobre valores, prazos e etc. Então ficariam algumas atividades aí importantes nesse momento. Massa. E aí, bom, feitas essas etapas, a gente parte já para o começo da negociação. E aí, daqui para frente, a gente vai ter, então, as etapas que já estão dentro desse processo de negociação. Então, aqui, para a gente começar uma negociação, a gente pode escolher um envio de proposta, a gente pode escolher uma outra reunião, uma outra ligação, uma demonstração, né, no caso de empresas que fazem demonstração de produtos, demonstração de serviços, software. O que você acha, Perna, que faz sentido nessa etapa? Eu acho que o envio de proposta aí é fundamental, né? Você vai começar uma negociação, você envia ali uma proposta para ele poder fazer uma análise. E aí, dependendo do processo, a gente pode usar aqui, por exemplo, um WhatsApp, que vai ser o follow-up que a gente vai fazer. Você recebeu a proposta que eu enviei no seu e-mail e tudo mais? Recebi, então tá. Então, vou te fazer um contato daqui a tanto tempo. Então, uma outra ligação aí também é fundamental. Então, olha só, lembrando, à medida que a gente vai... Pode falar, desculpa. Manu. Mas lembrando que, assim, a gente está construindo um processo aqui e que isso aqui é uma referência para vocês. Não necessariamente você precisa ter todas essas atividades e seguir esse formato que a gente está falando. Você tem que entender muito bem o perfil do seu público e ir montando as atividades de acordo com a necessidade. Exatamente. E eu ia falar também um pouco sobre canais, né? Você trouxe a importância de você ter canais definidos para que eles possam estar no CRM, porque a gente usou o WhatsApp aqui, que é um canal muito usado, né, em vendas, acabou popularizando pra caramba, a gente não usa mais o WhatsApp só para mandar bom dia no grupo da família. Então, toda a ligação, todo o contato precisa ser registrado dentro do processo, mesmo que ele seja um WhatsApp, mesmo que o WhatsApp às vezes pareça algo muito informal. Né? Então, se faz parte do processo que o vendedor use o WhatsApp, ele precisa estar aqui, precisa estar registrado, para que o vendedor possa saber que ele precisa usar o WhatsApp nessa etapa, que ele precisa registrar tudo que foi enviado pelo WhatsApp. Então, no caso, se você usar o RD Station CRM, por exemplo, a gente tem uma extensão que te permite gravar todas as suas conversas do WhatsApp com seus clientes diretamente dentro do histórico da oportunidade no CRM. Assim como ficam gravadas as ligações, você liga por dentro do CRM pelo telefone virtual, e assim como ficam gravados os e-mails que são enviados também pela ferramenta. Então, tudo isso daqui está estruturado para que você não perca nenhum dado. Né, o envio da proposta, quando é feito também por dentro do CRM, fica ali registrado, né, o modelinho da proposta, tudo que foi conversado. Então, todos os dados que a gente falou no começo desse webinar, né, que são tão importantes que você mantenha, eles precisam ser registrados. Então, se você seguir o processo aqui direitinho e usar uma ferramenta para controlar o seu funil, você não vai perder nada. A gente não vai perder nenhum dado importante.
E aí aqui, então, depois que a gente realizou a proposta, a gente começa a fazer os primeiros follow-ups, né, externos. Exatamente. Então, aqui nessa etapa, a gente pode voltar para aquelas tarefas de contato, né, de fazer uma nova ligação, de mandar um novo e-mail, ou até de mandar uma nova proposta, né, caso seja o direcionamento da negociação. E aí, eventualmente, num processo que a gente está falando de educação, pode ser até que tem a necessidade de ter uma outra reunião presencial para ser a reunião de fechamento, né? Ah, não, vamos fechar, então vem aqui que a gente vai só acertar os detalhes, passar o contrato, entender um pouquinho melhor como é que funciona, etc, né? Porque são vendas com ticket médio maior, especificamente aqui, então é o que a gente falou, vai de acordo com o seu segmento, o seu perfil, né? Não, Márcio, então a gente pode colocar aqui, como você falou, uma reunião presencial. Vamos colocar aqui a tarefinha da aula que a gente não usou ainda. E uma tarefinha de contrato, né? Você faz a reunião, apresenta o contrato, a pessoa assina o contrato e já passa para essa próxima etapa aqui de matrícula em andamento. Quando a gente gera, né, esse primeiro momento aqui da matrícula, é comum que a gente tenha o primeiro boleto, né? A entrega do primeiro boleto. E aí precisa ser definido, então, como que você vai mandar esse boleto para a pessoa, né? Qual que vai ser esse processo. Então, aqui acho que vale um e-mail, né, Terno? Exato, que eu acho que o e-mail para formalizar e, de repente, um WhatsApp ou uma ligação, dependendo do canal que você mais usa, para confirmar esse recebimento, né? Exato. Então, vamos colocar aqui o boletim primeiro e um WhatsApp para confirmar depois. Então, olha só, vai ficando tudo bem divididinho, todas as etapas que você precisa fazer. Às vezes parece meio redundante, né? Colocar, claro que eu vou mandar o boleto e eu vou mandar um WhatsApp para perguntar se a pessoa recebeu. Mas no dia a dia, com volume alto de negociações dentro do funil, o vendedor cheio de tarefa na cabeça, é importante que tudo isso esteja bem discriminado aqui, para que não fique dúvida na hora de seguir o processo, né? Para que a gente possa realmente ter tudo bem estruturadinho. Isso. E isso é muito importante, né, Manu? Para poder escalar um processo de vendas. Então, você começou com 1, 2 vendedores, está crescendo, quanto mais bem desenhado esteja o seu funil, com as atividades muito bem definidas em cada uma deles, na hora de você crescer o seu time, escalar o seu processo comercial, você já tem aquilo desenhado. Então, o tempo de rampagem de um vendedor seu tende a ser mais objetivo. Ele tende a conseguir ser mais objetivo na hora de fazer cada um dos processos dele com as etapas do funil. Nessas atividades, por exemplo, que você pode ir marcando no CRM, ligação, e-mail, WhatsApp, né? Dentro do nosso CRM você consegue marcar isso. A gente tem uma feature também recentemente lançada que é a lista de tarefas, né? Que fica ali do lado para poder auxiliar o vendedor para saber quais são todas as tarefas que ele tem que fazer no dia a dia, como se fosse um checklist mesmo que fica aberto ali no cantinho para ele poder ir acompanhando, que são justamente essas tarefas que a gente está definindo aqui dentro do funil de vendas. Exatamente. E aí a gente chega na última etapa, que é a mais querida, que é o aguardando o pagamento, né? A última coisa que falta para que esse lead que entrou aqui no funil se torne uma venda. Então, a gente pode colocar aqui, Perna, algumas etapas de lembrete, né? Para lembrar a pessoa de pagar o boleto, né? Já que ela já gerou aquele boleto. Então, isso pode ser um e-mail, talvez uma ligação. O que você acha? Eu acho que o e-mail é importante, né? Porque quando a gente está falando de pagamento, ter mais formalizado possível tudo isso, e até para poder dar a oportunidade do cliente enviar por e-mail como resposta, por exemplo, o comprovante desse pagamento e tudo mais. E aí eu já acho que é importante também um contato final, né? Para poder fechar todo esse processo comercial através de uma ligação, agradecendo, passando por um possível CS, se sua operação tiver um CS, dando as orientações, se for um self-service, enfim, fazendo um formato que faz sentido com o seu negócio. Massa. Então a gente fechou aqui um funil bastante simples, né? Cada etapa tem as suas tarefas respectivas, e aí a gente já pode clicar aqui para acessar o funil. Daí a gente tem essa opção de mandar o funil por e-mail, então eu já coloquei o meu e-mail aqui, e vou clicar para receber esse funil prontinho no meu e-mail. E aí, a gente já tem o funil prontinho aqui, com todas as atividades que a gente definiu. Você pode usar essa ferramenta quantas vezes você quiser. Se depois que você gerou o funil, você vem aqui e vê, putz, esqueci de colocar um e-mail, achei que era uma ligação, mas achei melhor ser um WhatsApp. Então, você pode voltar e redefinir esse funil quantas vezes você quiser. E tendo ele todo divididinho assim, fica muito mais fácil de passar para o seu CRM, né? Na hora que você for fazer a configuração lá do seu funil no CRM, você pode colocar etapa por etapa, tarefa por tarefa. E o mais legal
da ferramenta é isso, né? É que ela é tão híbrida e tão fluida quanto esse processo precisa ser, né, Ferna? A gente falou mais cedo que é muito importante que você retome esse funil de tempos em tempos e faça essa revisão, né? Se realmente esse processo ainda está fazendo sentido, se você precisa mudar alguma coisa, se tem alguma etapa que não está funcionando. E acho que é por isso que é tão importante a gente ter essas tarefinhas bem discriminadas aqui, até para saber quais estão sendo os gargalos, né? Vamos supor que na etapa aqui de contato feito, toda vez que você marca uma reunião, o cliente dá um bolo. Né? Você está tendo, os vendedores estão recebendo muito bolo. Então, às vezes, você pode colocar aqui uma outra etapa de ligação ou um e-mail de confirmação, né? Para que você não receba tantos bolos assim, de reuniões nessas etapas de contato. Então, acho que essa visão ela é muito boa para a gente enxergar também esses gargalos e como a gente pode melhorar, né? Exatamente. Eu acho que é importante, por exemplo, quando você está lá no seu processo comercial e alguma das métricas que você tem é taxa de conversão por etapa do funil, e aí você vê que de determinada etapa para outra está tendo um gargalo muito grande, está tendo uma perda muito alta, aí você vai fazer o quê? Rever. E aí a ferramenta aqui de funil, ela justamente dá essa flexibilidade para poder ir trabalhando e fazendo testes de qual que é a atividade que vai fazer mais sentido, que vai gerar mais conversão, que vai te ajudar a chegar no resultado final de forma mais efetiva, né? Não, muito massa. E o mais legal é que se você quer aplicar esses resultados na prática, você precisa de um CRM, né? Como a gente estava falando. É impossível fazer essa gestão tão organizada sem um CRM. Então, aqui na ferramenta, a gente já tem um botãozinho que você já pode pedir para receber um contato do time do Ferna. São os nossos vendedores que vão usar o nosso CRM e o nosso funil, que a gente definiu também dessa forma, para entrar em contato com vocês e apresentar a nossa ferramenta e encontrar o modelo que melhor funcione dentro do seu cenário. Bom, a gente já mostrou a ferramenta aqui e eu queria convidar vocês para conhecerem a nossa ferramenta de funil de vendas. Ela está aqui embaixo na página. Né? E lembrando que você pode usar essa ferramenta quantas vezes você quiser. Ela é 100% gratuita, ela está disponível para todas as pessoas usarem. A única coisa que você precisa fazer é preencher seu e-mail para receber o contato. Então, não fica mais fácil do que isso. Né? Não tem como ser mais simples definir um funil de vendas do zero do que dessa forma, né, Ferna? E vou te falar que o nosso time está ansioso para conversar com você, viu? Então, não preocupa, faz o seu funil, clica lá, vamos conversar, vamos ajudar a escalar, melhorar esse processo e ter mais resultado de venda com vocês. Não, eu acho que tem muita coisa que a gente pode dividir, né, de conhecimento, e essa ferramenta realmente ela surgiu disso, né, de um conhecimento que a gente tem aqui dentro da RD, que a gente já disponibilizava para os nossos clientes que entravam no CRM, e que faz total sentido disponibilizar para o mercado, porque as pessoas entendam que realmente precisa ter um funil, precisa ter um processo definido, não é coisa para empresa grande, não é coisa para empresa chique, não é coisa de gente rica, é acessível para todo mundo e que é necessário, né, para que a gente possa crescer, principalmente num momento como esse que a gente está enfrentando agora de crise, de incerteza, né, como é valioso ter uma estrutura tão clara e tão bem definida, né. Eu acho que esse ponto que você trouxe aí, acho que é um aprendizado para todo mundo, né? Esse momento de crise aí que pegou todo mundo completamente desprevenido, despreparado, sem saber o que ia acontecer, não tem manual de instrução, não tem receita de bolo para passar por isso. Quanto mais munido de informação e mais organizado você tiver, seja para esse momento de crise, qualquer outro, ou para tomada de decisões estratégicas com foco em crescimento e escalabilidade, esses dados são extremamente importantes. E a gente está aqui para poder te ajudar a organizar esses dados e tomar essas decisões para crescer. Isso aí. Ferna, obrigada. Foi incrível esse conteúdo. Tenho certeza que o pessoal que vai assistir vai aprender bastante aqui com a gente, vai usar a nossa ferramenta, vai gerar vários funis aí que vão ajudar as pessoas a vender se Deus quiser. Obrigada por ter participado aqui com a gente. Muito obrigado você, mano, pelo convite. Pode contar com a gente e o time aqui está ansioso para conversar com vocês. Clica lá, vamos conversar, vamos melhorar esse processo de venda para todo mundo ganhar dinheiro e vender mais. Reforço o convite aí, então, descendo aqui na página, a gente tem vários materiais complementares, tem o link da ferramenta de funil também, tá ali, você pode usar quantas vezes quiser, tem vários e-books, vários webinars, tudo que você precisa aí para organizar seu processo e melhorar as suas rotinas de vendas aí, você e seus vendedores, e tem também um botãozinho aí fácil para você entrar em contato com o nosso time de vendas e conhecer um pouco mais da nossa ferramenta de CRM, como que a gente pode te ajudar a melhorar o seu processo, beleza? Então, não deixem de consumir nossos conteúdos, não deixem de interagir com tudo que a gente deixa disponível aqui. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado.
Você quer um processo comercial padronizado e claro para sua empresa? Quer ganhar tempo para outras atividades comerciais? Então conheça a nossa ferramenta gratuita para definir o seu funil de vendas. Crie um funil de vendas que funciona para o segmento da sua empresa. Defina as atividades comerciais para cada etapa do funil e compartilhe com seu time. Conheça agora essa ferramenta incrível e aproveite ao máximo o potencial de vendas do seu negócio.